Fala galera, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo bem. Mais uma vez, muito bem-vindos aqui à minha bagunça. Meu nome é Felipe e hoje, antes de começar a leitura, como diz aqui no título do vídeo, do capítulo 1 da Era dos Impérios, né? Queria até me desculpar com vocês que eu tô quase um mês sem poder postar vídeo. Meu computador ele simplesmente quebrou e só esses dias eu consegui dar um jeito e tal, uma onda de calor aqui no Rio de Janeiro. Pra vocês terem uma ideia, né? Nas temperaturas bateram 41, entre 41 e 44 graus, né? São 1h56 da manhã e o termômetro do celular tá marcando 35. A coisa tá complicada. Mas bom, retomando ao foco, no vídeo de hoje eu vou fazer a leitura do resumo do capítulo 1 da Era dos Impérios. A dinâmica aqui é muito simples, o resumo vai ficar na tela. Eu vou fazer uma leitura dinâmica desse resumo para poder ajudar vocês a fixar o conhecimento e é só ir acompanhando. Caso vocês tenham interesse nas obras anteriores, tem playlists aqui no canal com eles destrinchadinhos por capítulos e partes, né? Nesse livro em específico que eu estou fazendo a leitura do capítulo inteiro. Os vídeos são um pouco maiores, mas a quantidade de vídeos vai ser infinitamente menor. Então, bom, galera, sem mais delongas, deixa eu partir aqui para a leitura dinâmica. Vamos começar o capítulo 1, que tem como título A Revolução Centenária. Bom, no final do século XIX, as pessoas elas começaram a comemorar os aniversários de 100 anos de eventos importantes, né? Como, Revolução Americana e também Revolução Francesa. Elas estavam bastante impressionadas com o quanto o mundo tinha mudado desde esses eventos. Comparando os anos 1880 com os anos de 1780, dá para ver que muita coisa realmente mudou. O mundo estava se globalizando mais, explorando lugares desconhecidos, né? Aqui no resumo, o Ártico e a Antártida, e também as viagens e as comunicações, elas estavam muito melhores. Isso fazia com que viajar e se comunicar com outras partes do mundo fosse uma parada viável, fosse uma parada mais fácil. Entre esses centenários, né, 1780 e 1880, a população do mundo ela mais que dobrou. Chegou a cerca de 1,5 bilhões de pessoas. Né? Os asiáticos eles ainda eram a maior parte dessa população, mas a porcentagem deles no total foi diminuindo durante o século XIX. Por outro lado, a população da América do Norte cresceu muito, né? Porque muitos europeus acabaram imigrando para lá. Mesmo com o aumento da população e também a maior conexão entre os lugares, né? As diferenças entre os países ricos e os pobres continuaram e até ficaram maiores. Com, assim, muitas desigualdades, né? em riqueza e também em desenvolvimento. A tecnologia ela ajudou a aumentar as desigualdades entre os países. No passado, com a Revolução Industrial, surgiram coisas novas, né? Armas mais fortes e o transporte a vapor acabaram ajudando os países mais ricos a se tornarem ainda mais ricos, ainda mais poderosos. No começo do século XIX, as diferenças tecnológicas não eram tão grandes, mas até 1930, os países desenvolvidos eles já tinham uma grande vantagem sobre os mais pobres, porque eles estavam mais avançados na indústria e na produção de armas. E isso só piorou com o tempo, né? Acabou aumentando mais ainda a diferença entre esses países, os ricos e os pobres. Em 1880, o mundo estava meio que dividido em duas partes principais. O primeiro mundo, que era formado por lugares desenvolvidos, ricos, né? Como a Europa Central e o Noroeste, que estavam bem avançados no capitalismo, no modo geral, mesmo com algumas desigualdades internas. E o segundo mundo, que
era composto por grande parte da África, da Ásia e também da América Latina, que tinha uma unidade histórica e cultural. Aí acabou sendo chamada, né, de América Latina. Então, não dava para dizer que toda essa parte do mundo era igual em termos de pobreza e cultura. Não. Entre esses países que eram mais pobres também tinham suas desigualdades. No final do século XIX, a Europa estava no auge do desenvolvimento econômico e social. A maior parte do progresso e da riqueza do mundo vinha da Europa, né? Bem ou mal vinha da Europa. E mesmo assim, algumas partes da Europa ainda estava bastante atrasada comparada com outras regiões, né? Dentro da própria Europa tinha essa disparidade. Por exemplo, a Rússia estava tentando se modernizar, mas ainda tinha muitas áreas que estavam bem longe, muito longe da modernidade. Outro exemplo, Portugal, que apesar de ser um país pequeno, né, e também era considerado atrasado, tinha um império colonial grande. Então, ou seja, essa questão do império de nobreza realmente já estava por fora. Mesmo que a indústria estivesse crescendo rápido na América, a Europa ela ainda era a principal referência tanto em tecnologia quanto em cultura. A Rússia, com grandes escritores e músicos, ainda era bastante importante culturalmente, mas não estava crescendo na indústria, né? No mesmo pique dos Estados Unidos, por exemplo, que também estava começando a se destacar culturalmente, mas a liderança europeia era muito forte na produção cultural, na científica, na tecnológica, principalmente nas ciências e nas artes, até o começo do século XX. A Europa mandava no cenário. Algumas partes do mundo rico, né, o primeiro mundo, eles tinham algumas semelhanças com áreas menos desenvolvidas. Só que a maioria dos países do segundo mundo, né, mais uma vez, a América Latina, a Ásia, boa parte da África, mesmo assim eles estavam em desvantagem, com exceção do Japão e algumas colônias europeias nesses territórios. O Japão estava se modernizando e se ocidentalizando desde 1868. E nas colônias europeias, muitas vezes ainda tinha uma grande presença de nativos. Essas regiões dependiam muito das potências ocidentais, para o comércio, também para a tecnologia, né? E isso, de alguma forma, as unia como vítimas de uma história bastante desigual. As sociedades que foram invadidas, elas não conseguiram resistir ao poder militar e tecnológico dos europeus, como mostrado, né, pela superioridade das armas. Né? Pô, um grande exemplo foi o fuzil Maxim. Mesmo nos países que não eram super desenvolvidos, ainda tinha grandes cidades como Pequim e Constantinopla. E outras que não eram nem tão grandes, né? Só que bem populosas, né? Como Melbourne e também Buenos Aires. Essas cidades tinham mais gente do que muitas cidades na Europa. Mas mesmo nesses lugares, a maioria das pessoas ainda trabalhava na agricultura, né? Na Grã-Bretanha. Só uma pequena parte da população estava na agricultura, enquanto em outros países da própria Europa, né? Para vocês terem uma ideia, né? 30 a 45% das pessoas ainda trabalhava na agricultura. Então, tinha uma grande diferença entre a agricultura, como ela era feita em países desenvolvidos e países menos desenvolvidos. Né? Essas diferenças afetavam também a agricultura. A indústria não era só coisa de primeiro mundo. Alguns países que estavam um pouco abaixo na lista de desenvolvimento, eles começaram a ter suas próprias fábricas, mas a maioria ainda vivia assim, muito da agricultura e consequentemente não tinha uma indústria muito forte. Já os países mais desenvolvidos, mesmo os que eram mais rurais,
eles estavam se tornando cada vez mais urbanos, mais modernos, né? Com muitas tecnologias novas. Essa urbanização fez com que crescessem muitas cidades grandes, e essas cidades elas começaram a se espalhar e dominar as áreas de campo, né, ao redor delas. Bom, vamos agora à parte 2 do capítulo 1, começando a leitura, sobre as diferenças econômicas e políticas entre os setores do mundo, né, que eram bastante complicadas, não podiam ser explicadas de uma forma mais simples. Para um país ser visto como avançado, tinha um modelo geral a se seguir, uma espécie de cartilha a se seguir. Esse modelo lhe pedia que o país tivesse um governo forte e independente e uma economia bem estruturada. Além disso, as leis e políticas elas deveriam ser justas e representativas, pelo menos no papel, com uma constituição, um sistema legal que garantisse direitos para todos, né? Direitos para todos. Também era importante que as cidades e as regiões tivessem uma certa autonomia, que os cidadãos pudessem se relacionar diretamente com o governo nacional sem precisar passar por grupos intermediários. No papel tudo é muito bonitinho. Na América Latina, muitos países, incluindo as repúblicas, né, e também aqui o Império Brasileiro na época, estavam tentando seguir o modelo de nação-estado liberal e constitucional, ou seja, um governo baseado nas leis e com direitos iguais para todo mundo. Só que a prática política, né, frequentemente não correspondia ao que estava escrito nas constituições. A realidade era muito diferente daquele ideal que estava sendo proposto. Muitos lugares que não eram considerados desenvolvidos, né, como as colônias europeias e os antigos impérios, né, o chinês e também o otomano, eles não se encaixavam no modelo de Estado territorial do século XIX e pareciam estar ficando realmente ultrapassados. Até mesmo alguns impérios europeus, né, como o Império Czarista e também o Habsburgo, eles mostravam sinais que eles estavam em declínio. Em 1875, o número de países independentes era bastante pequeno, né? Na Europa tinha apenas 17 países reconhecidos, incluindo as grandes potências da época, né? E também o Império Otomano. Nas Américas tinha 19 países e os Estados Unidos se destacavam, né, como assim, uma grande potência. Na Ásia tinha o Japão, era um país bastante importante, né, junto com a China. E na África havia só 3 territórios que eram reconhecidos, né, de alguma forma como independentes. Na maior parte do mundo os países eram monarquias e não eram nem um pouco democráticas, né? Mesmo nas próprias colônias britânicas que tinham um certo nível de democracia, essa democracia ela não incluía povos nativos como os índios na América do Norte e os aborígenes na Austrália. Esses grupos eles não tinham participação política, né? Eles eram excluídos de todas as decisões importantes. Nos países desenvolvidos e em alguns que tentavam se parecer com esses países desenvolvidos, todos os homens eles eram considerados iguais perante a lei, já que a escravidão e a servidão tinham oficialmente acabado, né? Isso valia até para lugares aqui como o Brasil e também Cuba, onde a escravidão durou até os anos 1880. Mas mesmo que todo mundo tivesse direitos legais, né, iguais, entre aspas, isso não significava que todo mundo tinha as mesmas oportunidades de vida. O Anatole France ele fez uma piada sobre isso, né? Dizendo que legalmente todo homem tinha o mesmo direito de jantar em um restaurante chique, né? Ou dormir na rua, mostrando que a igualdade na lei não garantiu assim uma verdadeira igualdade social ou mesmo econômica para as pessoas.
Mesmo que a lei dissesse que todo mundo era igual, na prática os ricos ainda tinham muito mais influência e também poder político. Isso ainda é surpresa para ninguém. Eles podiam assim forçar a vontade deles, especialmente em lugares menos desenvolvidos, né, como o sul da Itália e também nas Américas. A diferença entre os lugares onde as desigualdades eram oficialmente aceitas, né, era parecida com a diferença entre países que ainda usavam tortura de forma legal e aqueles que não usavam. Tudo bem, isso é uma comparação muito radical, mas sim, é isso. Até 1880, a principal diferença entre os países desenvolvidos e os atrasados estava na educação e também na cultura. Nos países mais avançados, a maioria das pessoas sabia ler e escrever. E a vida política e também, né, intelectual, ela estava menos ligada às religiões. Esses lugares, especialmente, né, na Europa, eles tinham assim uma taxa muito baixa de analfabetismo. Em contraste, né, em oposto, nos países menos desenvolvidos, a maior parte da população era sim analfabeta. A capacidade de ler e escrever assim estava muito ligada ao progresso econômico e também social. Os países desenvolvidos eles tinham um sistema educacional mais amplo, né, mais acessível, enquanto os países menos desenvolvidos, mesmo com altos índices, né, de analfabetismo, ainda podiam assim ter culturas sofisticadas, né? Só que uma escala menor. Bora, galera, agora para a parte 3. Tá, eu sei, parece muito estranho. O vídeo começou de noite, aí do nada, num efeito Chapolin, plim, fica de dia. Tava muito calor ontem de noite e tava muito tarde, eu tava com muito sono. Então eu fiquei com receio de não conseguir passar a informação para vocês, de falhar bastante na leitura. Decidi dormir e continuar agora de manhã. Prosseguindo com o conteúdo, a parte 3 do capítulo 1. Vamos lá. Definir o que era uma região assim avançada ou uma região atrasada é bastante complicado porque essas categorias elas são assim muito simples, né? A época era cheia de mudanças, especialmente nas áreas ao longo da costa Atlântica do Norte, né? Que eram o coração do capitalismo global. Mesmo os países mais isolados, eles estavam de alguma forma envolvidos nessas mudanças. Além disso, os países que eram considerados avançados também estavam passando por mudanças, né? Misturando o antigo com o novo. Os historiadores eles acabam tendo dificuldade em entender, né, e até mesmo descrever toda a complexidade, toda a diversidade, né, dessas transformações, né, como elas se interconectavam. Na década de 1870, as pessoas achavam que o progresso estava acontecendo de uma forma direta. Eles viam a história como uma linha reta de avanço, né? Com as coisas melhorando cada vez mais. Especialmente, né, no que diz respeito à tecnologia e à forma como as coisas no mundo estavam se transformando ao nosso redor. As grandes invenções da época, como máquina a vapor, produção de ferro, aço, eram muito impressionantes. A Revolução Industrial estava mudando tudo. Com novidades, né? Como as ferrovias, as máquinas movidas a vapor, que transformavam, né, a economia da sociedade. A máquina a vapor foi realmente muito revolucionário. Só que as novas fontes de energia, como a eletricidade e o petróleo, elas ainda estavam começando a se desenvolver, né? Elas não eram muito comuns ainda. As novas tecnologias, como as turbinas, os motores de carro, né, o telefone também, a lâmpada elétrica, estavam começando a aparecer, né? Embora algumas invenções, como o fonógrafo do Thomas Edison, fossem esperadas, ninguém imaginava o tamanho das mudanças que essas tecnologias elas iriam trazer para a sociedade. As pessoas achavam que a tecnologia ia continuar a evoluir, mas só depois da Primeira Guerra Mundial. Que
que as verdadeiras mudanças, né, e o impacto dessas invenções, elas acabariam se tornando mais claros, né, depois da Primeira Guerra Mundial. O mundo estava mudando muito, né, especialmente em coisas como a produção e a comunicação, muito importante. Os países mais avançados eles estavam vendo muitos progressos, mas a vida estava difícil para a maioria das pessoas na Ásia, na África, também na América Latina, né? O considerado segundo mundo, exceto em alguns lugares, né? No sul da América do Sul, é meio redundante, mas é isso, no sul da América do Sul. Mesmo na Europa e no Império Czarista, a riqueza era bastante desigual. Parte da população era de trabalhadores, né? Pra vocês terem uma ideia, cerca de 82 a 83% dessa galera eram trabalhadores. Embora houvesse algumas melhorias, como o aumento, né, na altura média das pessoas e uma leve melhoria na expectativa de vida, a maioria, né, ainda passava por muitas dificuldades econômicas. A expectativa de vida era de cerca de 43 a 45 anos, mesmo nos lugares mais desenvolvidos. Olha só, era uma expectativa de vida muito pequenininha. Nas áreas mais desenvolvidas da Europa, como Espanha, os pobres já não passavam tanta fome desde a década de 1860. Né? Só que na Rússia, a fome ainda era um problema muito grande. Em países mais tarde, seriam chamados de terceiro mundo, a fome era um problema constante, galera. Enquanto isso, começavam a surgir algumas melhorias na vida das pessoas, como os camponeses que estavam melhorando sua condição de vida, e novos tipos de lojas, como os de departamento, né, que ofereciam muitos produtos para o dia a dia. Só que, no geral, essas inovações ainda eram voltadas para as pessoas com rendas médias. Né? A produção e o consumo dos produtos em grande quantidade estavam começando ainda a se desenvolver. Enquanto alguns países estavam avançando em áreas como alfabetização e democracia, outras partes do mundo elas estavam enfrentando situações bem diferentes. Né? As inovações e mudanças trazidas por pessoas de fora eram vistas como uma ameaça aos costumes antigos, né? Olha só como é que era a mentalidade, né? Muitas regiões elas resistiam ao progresso e elas preferiam manter as tradições, né, mais antigas em vez de aceitar essas novidades. Né? Assim, havia uma clara divisão global, né, de uma forma bem ampla. Uma pequena parte do mundo estava aceitando as mudanças, enquanto a maioria via isso como uma espécie de invasão. E só uma pequena minoria local apoiava essas transformações. Né? Ou seja, a maior parte da galera estava bastante resistente ao progresso. Havia um grande debate sobre o chamado progresso que vinha do Ocidente. As pessoas na Europa e em seus países coloniais estavam muito animados com as suas conquistas, como construir óperas, né, e catedrais em lugares mais distantes. Mas enquanto eles celebravam, muitas vezes acabavam ignorando ou até excluindo as pessoas que já viviam nessas regiões que foram colonizadas. Esse progresso era dirigido pelas elites que acreditavam que eram superiores, né? Por causa da sua raça e cultura. Eles usavam essas ideias para poder justificar as desigualdades e tratar mal, né, as populações locais. Enquanto algumas pessoas estavam empolgadas com a ideia do progresso e queriam seguir o exemplo dos países ocidentais para poder melhorar, né, as suas próprias sociedades, como por exemplo os japoneses fizeram, muitas outras sociedades tinham dificuldades, né? Isso acontecia porque a população não estava sempre a favor das mudanças, né? Havia divisões internas que complicavam bastante a situação. Fora isso, algumas pessoas usavam a biologia, né, para poder justificar que certos grupos tinham um potencial para progredir, enquanto outros acabavam sendo vistos como incapazes, né, por razões genéticas. Absurdo, mas na época era assim que funcionou.
Por outro lado, o progresso trouxe perguntas, né, sérias sobre o seu verdadeiro objetivo e para onde estava levando a sociedade. Algumas pessoas elas começaram a duvidar se essas novas tecnologias, né, esses avanços políticos realmente estavam levando a humanidade para um lugar melhor. A crise econômica global dos anos 1870 intensificou essas dúvidas e desafiou a ideia de que o progresso era sempre contínuo. Com uma mudança da noite para o dia repentina, assim a gente fecha o resumo do capítulo 1 da Era dos Impérios. Se você curtiu o conteúdo, deixa aquele joinha esperto, compartilha aí pra galera. Tô de volta, graças a Deus. Playlists aqui no canal, questões resolvidas, as obras anteriores do Hobsbawm. Vamos tocar pra frente e começar o capítulo 2. Beijo no coração, galera. Espero que todos vocês estejam bem. Bons estudos. Até a próxima. Valeu, falou.